Nós temos pregado que o dízimo não é obrigatório e o devorador não é demônio. E nós temos procurado ensinar as pessoas a contribuir da forma correta, contribuir da forma bíblica, da forma neotestamentária, como de fato a doutrina bíblica nos orienta, nos ensina como contribuir. Eu costumo dizer que os pastores têm roubado a bênção dos irmãos, têm pedido os irmãos de fato de serem abençoados ou de receber a bênção. Vamos dizer assim, né? Porque assim, Auricélio, eles pregam muita bênção, né? Dê seu dízimo, você vai ser abençoado, dê o dízimo, porque Deus vai multiplicar. Pelo contrário, eles estão impedindo o povo de ser abençoado, de receber a bênção, por quê? Eles estão ensinando o povo a ajudar da forma errada. E no momento que as pessoas ajudam da forma errada, obviamente, o dinheiro entra no caixa da igreja e serve, é lógico, né? Porém, essa pessoa não é contemplada por Deus, ela não é assistida por Deus, Deus não se alegra com a contribuição dela, com a oferta dela, porque está sendo feito da forma errada. Exatamente, pastor Adel, porque as pessoas até olham para nós e vê que nós nos deslocamos, saímos da nossa cadeira para contribuir, para lhe dar a nossa oferta. Mas Deus vê a intenção com a qual eu estou ofertando. Você vê que eu estou indo lá ofertar, você vê que eu estou indo dar minha contribuição, mas Deus vê o que está no meu coração. Se não é a avareza, se eu não estou ofertando para receber 100 vezes mais, como alguns pastores têm pregado, nós já vimos que isso é heresia. Deus está vendo se eu não estou dando por medo, por necessidade, com tristeza, com constrangimento. Deus está vendo tudo isso, amado. Então, Deus quer, Deus espera de mim e de você que nós venhamos a ofertar sim, porém da forma correta, que é a forma que nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Então, amados, como o pastor Jardel estava falando, né, nós já aprendemos que o dízimo não é obrigatório, de fato, na lei, na nova aliança, na nova dispensação, por assim dizer, não é obrigatório, de fato. Deus ensina na nova aliança a forma correta de contribuir. Já vimos que esse devorador, né, não é um demônio, né, nós já aprendemos isso, já vimos isso, de fato. Mas, porém, todavia, né, nós vamos ver a forma correta de contribuir, que é com amor e com alegria. Quero passar aqui a oportunidade para o pastor Jardel em nome de Jesus. O que acontece é o seguinte, então vamos entrar aqui. Então, pastor Jardel, diácono Auricélio, eu gosto de ajudar a obra de Deus, eu gosto de dar o dízimo, eu não quero parar de dar o dízimo, não quero parar de ajudar a obra de Deus. Amado, olha, primeiro, certo? Essa palavra dízimo, nós temos que abolir do nosso vocabulário, certo? Porque essa palavra dízimo, essa doutrina dízimo, essa prática de ofertar chamada dízimo, ela simplesmente não existe. Simplesmente ela não existe. Ela foi criada pela Igreja Católica Romana, certo? Com a ajuda dos imperadores romanos, mais especificamente o imperador Carlos Magno, ali pelo século IV, século V, que trouxeram, eles começaram a introduzir essa doutrina, e lá pelo século VI, século VII, foi que ela entrou realmente com força dentro da igreja. Mas até então, até o século IV, não existia essa palavra dízimo dentro da igreja, certo? Mas então, pastor Jardel, sem dízimo, sem oferta, diácono Auricélio, como é que a igreja vai sobreviver? Como é que a igreja vai se sustentar? Como é que vão poder pagar as contas, sustentar os missionários que fazem a obra? Como é que vai poder a igreja realizar os projetos se não tem dízimos, né? Não tem. Então, exatamente isso que nós queremos ensinar para vocês. Então nós vamos aprender a ofertar, contribuir da forma correta. E a primeira coisa, nós temos aqui, pelo menos, 10 tópicos, 10 pontos, né? Que nós queremos mostrar hoje, certo? Sobre contribuir da forma correta. O primeiro ponto, vou falar o primeiro ponto, já que você vai falar o segundo ponto, a gente vai alternando, né? Primeiro ponto, irmão, para se contribuir da forma correta, para que Deus receba a minha oferta, minha contribuição, a minha ajuda financeira para a obra dele, certo? Primeiro ponto a se observar, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, tá? Essa é a doutrina. Claro, só ressaltando aqui, lembrando que essa passagem, ela fala especificamente, de uma coleta, né, que estava sendo feita para os cristãos pobres da Judéia. Houve uma seca, e além da seca, né, havia pobreza entre os cristãos, e eles estavam fazendo uma coleta. Paulo estava escrevendo, orientando os irmãos a fazer uma coleta, né, cartas também para Macedônia, que não temos essas cartas à nossa disposição, mas também Paulo enviou para lá, enfim, para muitos lugares, as igrejas se mobilizaram e fizeram essa coleta. Só que, dentro desses textos, tá, nós aprendemos
a forma correta de contribuir na nova aliança, porque nós temos também outros textos mostrando claramente, né, a doutrina que os apóstolos ensinavam como contribuir. Nós vamos começar por aqui. Então, a primeira coisa que alguém deve fazer para contribuir da forma correta que Deus receba é contribuir com amor e com alegria, e de coração. 2 Coríntios 9, verso 7 diz assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então preste bem atenção. Primeiro princípio que nós devemos aprender para que nossa contribuição, nossa oferta, o dinheiro que nós ganhamos suado e tiramos ali para dar de oferta na igreja, para que Deus possa também receber essa oferta com alegria, tá? É preciso que eu contribua segundo propôs no meu coração. Aqui já parte um princípio que eu quero, Célio, que é a voluntariedade. Cada um é quem propõe no coração, não é o pastor quem estipula. Irmão, você tem que dar 5%, 10%, 20%, não. É o que cada um individualmente propõe. Não é isso, Diácono Alicete? Exatamente, pastor Adel. De acordo com o que está no meu coração, se eu recebo R$1.000, é o que propôs no meu coração. Dentro daquele valor que eu ganho, exatamente. propor no meu coração o valor que eu quero dar. Por exemplo, se eu recebo R$1.000, é 10%? Não, nós já vimos que o dízimo não é obrigatório. Pode ser 11%, pode ser 9%. Pode ser 9%, exatamente. A questão é o seguinte, não precisa ser porcentagem. Exatamente, né? A gente está usando essa linguagem de porcentagem. É porque a gente está acostumado com essa linguagem. Só para poder, né, esclarecer os irmãos na questão da 10%, né? Exatamente. Mas não obrigado, negócio de porcentagem. Exatamente, pode ser a metade, pode ser o que Deus colocou no meu coração. Contanto, Diácono Alicete, que seja, primeiro, que propôs no coração, segundo, não com tristeza. Com amor, aliás, não com tristeza ou pela necessidade, mas com amor e com alegria, né? Depois o restante que a gente vai falar da questão de dar com amor, não com tristeza, nem pela necessidade, mas a princípio que vamos falar é o que propõe no coração, né? E nem com tristeza, nem pela necessidade, mas com amor e com alegria. Exatamente. Então, irmãos, olha, primeiro princípio é esse. Você que propõe no coração quanto você vai dar, não é o pastor que disse quanto você vai dar. Segundo, esse valor que você vai dar, como o Diácono usou um exemplo numérico, né? R$1.000, vamos dizer que você ganha R$1.000, 2.000, 3.000. Então você vai colocar um propósito no seu coração que você dê dentro desse valor que você ganha. E esse valor que você vai dar, que seja com amor e com alegria, né? Seja com amor e com alegria. Então esse é o primeiro princípio. Primeiro princípio para se ofertar da forma correta. E o segundo seria qual, Diácono Alicete? Pastor Adel, o segundo tópico aqui nós vamos ver que não deve ser dado com avareza. Como está lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que diz: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Pronto. Então, ele diz assim, quando eu sou avarento, só que essa questão aqui é o seguinte, né? O que planta pouco vai colher pouco, né? O que planta muito vai colher muito, tá? Ele não está aqui, irmãos, falando tipo assim, eu vou dar R$100, Deus vai me devolver R$1.000. Não é isso que ele está incentivando os irmãos. Você vai ver no restante do contexto que a gente vai lendo, né? Mas o que é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a avareza. Porque, por exemplo, o que é o pouco, Diácono Auricélio? Vamos supor, o Auricélio ganha R$1 milhão, R$1 milhão por mês. Se o Auricélio der R$1.000, é pouco. Porque ele ganha R$1 milhão e tem condição de dar mais. Se eu ganho R$100 por mês e dou R$20, vamos dizer, é muito, né? Por quê? Porque eu estou dando dentro daquilo que eu estou ganhando. Dentro das condições. Né? Então essa questão do dar muito, Diácono Auricélio, ou dar pouco, que Paulo fala aqui, não é a questão do valor numérico, né? É a questão do propósito no coração, do desapego, né? Da não ser avarento. É isso que ele tá falando, né? Esse princípio. Então nós não podemos, já que nós vamos dar segundo propomos no coração, já que nós não vamos dar esse valor, né, nem com tristeza nem por necessidade, mas vamos dar com alegria e com amor, então não jamais pode ser com avareza. Jamais com avareza. De modo algum pode ser com avareza, né? Exatamente, pastor. A gente deve ser, a doutrina ensina que nós devemos ser desprendidos, não apegados aos bens materiais. E o que acontece atualmente é que pessoas têm ofertado com avareza, ganha
ganha um percentual X e ganha um valor X e dali ela tira um percentual que é o que seria moedas, né? Que é o que seria irrisório, né? pouco. Pra ela mesma, né? Exatamente. Ela mesmo vê que ela deu com tristeza, ela deu com avareza. Inclusive, Diácono Auricélia, é até uma coisa assim que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê isso hoje em dia, infelizmente, na vida dos crentes, né? Que aprenderam que o dízimo não é obrigatório. Uma certa avareza na vida de alguns, como até o senhor estava falando aqui, antes da gente começar o programa, eu estava conversando com o Auricélio sobre o assunto, e ele colocou isso, né, sobre a questão da avareza, porque tem pessoas, irmão, que aprenderam que o dízimo não é obrigatório, acabam se tornando o quê? Avarentos, né, na questão exatamente, sabe que o dízimo é obrigatório e para de ofertar. Por exemplo, tem gente que dá o dízimo por obrigação, daquele jeitinho que o pastor anterior dela ensinou, dava por obrigação e dava mesmo, ia lá e se desprendia, fazia das tripas corações para não faltar aquele dízimo, deixava até as contas atrasarem para dar aquele dízimo. Porém agora, conhecendo que não deve deixar as contas atrasadas, deve pagar, deve fazer tudo certinho, não deve mais dar por necessidade, nem por constrangimento, nem com tristeza, nem com avareza. Perdão, mas agora ela dá com avareza. Dá com avareza. Ela, se é que dá. Ela aprendeu que o dízimo não é obrigatório e acaba levando para o outro extremo. Porque ela acaba não contribuindo. Por exemplo, aquela pessoa não poder ajudar a igreja naquele mês, vamos supor assim, né? Porque ela, sei lá, ficou doente, gastou com remédio, né? Enfim, teve algumas necessidades que surgiu e ela não pôde ajudar. Né? Isso é normal, isso é tranquilo diante de Deus. Agora, no momento que a pessoa deixa de ajudar simplesmente pela avareza, aí a pessoa já está pecando, né? Já está em falta, né? Exatamente. Porque como eu falei, aí supor que a tua mãe precisou adoeceu, sei lá, você, a esposa, sei lá, alguém, e você precisou ali ajudar aquela pessoa. Aí, poxa vida, esse mês eu propõe no meu coração realmente dar essa oferta para a igreja, mas esse mês eu não pude dar porque eu tive que fazer isso aqui assim, para ajudar o meu familiar que precisou realmente, era necessidade, e eu tive que ajudar. Então, quer dizer, Deus entende. Mas quando a pessoa, por exemplo, ganha, né, tem, e simplesmente não faz porque é avarento, né, ou faz, mas faz com avareza, Deus não vai receber jamais, Diácono. Deus não vai receber jamais. Verdade. Inclusive, mais na frente um pouco também vai falar mais um pouco sobre isso. E o terceiro ponto, nós podemos, um princípio de ofertar corretamente, né? Está ainda lá em 2 Coríntios 9, 7, né? Ali traz vários princípios, e o outro deles é que não pode se ofertar nem por tristeza ou pela necessidade, tá? Ele diz assim, ó, cada um contribui segundo propõe no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então eu não posso, irmão, ofertar com tristeza, ou apenas por causa da necessidade. A igreja está tendo necessidade, eu tenho que ofertar, porém oferto com tristeza. Então isso é errado. E é isso, Diácono Auricélio, que o dízimo, imposto, coloca no coração das pessoas. Quantas pessoas dão seus dízimos, né? Volta na velha questão disso, dão seus dízimos com tristeza. Exatamente. Muitos dão dízimo com tristeza. Sabe aquela pessoa que está... porque assim, o avarento, Auricélio, o avarento é o seguinte: o avarento ele acaba se endividando de coisas, né? Futilidades. Simplesmente porque ele não quer ajudar a igreja. Não vai ajudar a igreja. Futilidades, ele me endividar. Futilidades, Tendo em vista, pastor Jardel, amados irmãos, de que a oferta que entra no ministério, né? A oferta que entra no ministério é para ajudar o pobre e o necessitado. Isso aí vai estar lá no final. Pronto, tendo em vista isso, a partir do momento que eu me endivido com futilidades, vaidades minhas e esqueço do meu próximo, isso também eu estou pecando. Porque eu estou esquecendo do meu próximo e olhando para a minha própria vaidade, para meus próprios desejos. Com dificuldades, com lutas, né? Exatamente. Os irmãos com necessidade, a obra com necessidade, e você simplesmente se endivida com coisas fúteis, né? Exatamente. Pastor Jardel, toda a nossa vida deve ser consagrada a Deus, inclusive o meu salário, ela deve ser gasto para a glória de Deus. É verdade. Não o Diácono, você está dizendo que você tem, como as igrejas heréis diz, não, né? Você pegar o dinheiro e dar todo na igreja, não. Mas gastar de uma forma, né, que de fato esteja glorifica a Deus, com a sua família, né? Com coisas realmente... Por exemplo, a pessoa que ela era viciada em droga, agora se converteu a Cristo Jesus, o dinheiro dela não deve mais ser gasto da forma que ele gastava antes, mas para a glória de Deus. Ele não vai mais comprar drogas, agora esse dinheiro é investido na família, né? Na família, no ministério comprar também. Vestido para a esposa, exatamente, para a glória de Deus. Exatamente. Não mais para a sua própria... seus próprios desejos carnais e mundanos, exatamente. Estava gastando para Satanás, na verdade. Exatamente. Então assim,
não pode dar com tristeza ou nem pela necessidade apenas, né? Claro que quando Paulo pediu as ofertas era porque estava havendo uma necessidade. Olha, os irmãos pobres da Judéia estão precisando da nossa ajuda. Há uma necessidade de ajudar, mas não dei pela necessidade, irmãos. Dei com alegria. É isso que Paulo está falando. Então não pode ser dado com tristeza, amados, tá? Então, quer dizer, gente que dá o dízimo pela imposição das doutrinas das igrejas hoje, não dá com alegria, dá com tristeza. E outros dão também tanto com tristeza como dão esperando alguma coisa em troca, né? Então, exatamente, já perdeu o sentido realmente do que é contribuir de verdade na obra de Deus, né? E o quarto ponto... Pronto, o quarto ponto, pastor Jardel, independente da situação financeira, deve ser dado com generosidade, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 e 2, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Generosidade. Não é que aqueles irmãos davam tudo, né, Auricélio? Eles ficavam morando embaixo da ponte, né? Mas da pobreza, por exemplo, Auricélio, hoje para mim e para o senhor é fácil a gente pegar 1 quilo de arroz e dar para alguém. Mas de uma pessoa bem pobrezinha, meu irmão, para ele dar meio quilo de arroz, meu irmão, é abundar em generosidade, porque ele não tem, né? Não tem. Exatamente. Esse aí que Paulo está falando, né? Exatamente. Então, pastor Jardel, a palavra que está nos ensinando que nós devemos, do pouco que nós temos, ser generosos. Ser generosos. Por exemplo, eu não posso ajudar o pastor Jardel porque eu só tenho 1 quilo de arroz. Se eu for dar para ele... Não, irmão. Desse 1 quilo de arroz eu posso dar metade para ele. Né? Eu estou sendo generoso. Eu estou vendo a necessidade do próximo e também vendo a minha. Então eu posso dividir daquele pouquinho que eu tenho. Eu posso ser generoso. Eu posso ofertar. Eu me lembrei, ofertar. do que o João Batista falou na pregação dele no deserto, né? Quando ele pregava sobre arrependimento, o pessoal dizia: o que é que nós fazemos? O João Batista dizia: olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quer dizer, o cara não tinha 3, 4, 5 túnicas, era 2, né? Uma para ele vestir hoje, a outra vestir amanhã, aí depois ir trocando. E João diz: olha, você tem 2 túnicas, pronto, é o suficiente para você poder repartir com alguém, né? Ou seja, então, não era preciso ter muito, né? Ou seja, a pobreza não é desculpa, pastor Jardel, para a gente deixar de olhar para a necessidade do nosso irmão que está necessitado. Para ser generoso, né? Para ser generoso, exatamente. Outra coisa, Diácono Auricélio, a gente lembra também daquela viúva pobre, né? Que virou, inclusive, até um texto de exploração para as pessoas, né? Exatamente. Olha, a viúva deu tudo também, né? Virou um texto de exploração na mão dos falsos profetas. Mas, enfim, quer dizer, aquela viúva da pobreza, Jesus disse: olha, aqui deu mais do que todos, porque da pobreza que ela vive, ela deu com generosidade, ela foi generosa, né? Exatamente, levando para o contexto dos R$1.000 que eu usei agora há pouco. Se desses R$1.000 eu dou R$10, é pouco. Agora, se de R$100 que uma pessoa ganha der R$10, já é bom, já é generoso, já é muito. Exatamente. Então é isso que o texto está ensinando aqui no verso 2, pastor Jardel. Ele diz, tá dizendo aqui dos irmãos que... Mas não vamos dizer R$10 não, nós vamos dizer 15, né? Para o pessoal não achar que é o dízimo. Que é o dízimo, né? Então, ele está dizendo aqui que os irmãos, do pouco que ele tinha, eles não olharam para a necessidade deles, eles olharam para a necessidade do outro. Exatamente. Isso é ofertar com generosidade, é olhar a necessidade do outro, não a nossa. Com certeza. Então, ser generoso é você pegar do pouco que você tem, né, e dar uma quantia significante, que seja significante para você, né? Irmãos, assim, olha, a gente não prega a teologia da prosperidade, é óbvio, não, de maneira alguma, mas nós temos o conhecimento, temos a ciência de que é Deus quem provê, meu amado. Então, quando você abre o teu coração, se desprende, né, daquilo que você tem para ajudar o pobre necessitado, não espere nada em troca, mas saiba que Deus vai te abençoar. Não digo abençoar, dar o máximo da coisa para você ser rico, luxuoso, não. Ele vai suprir as suas necessidades. Não olhar, vai faltar para mim amanhã, não. Crer que Deus vai mandar a provisão. Deus é o nosso provedor. E o interessante aqui, que ele diz no verso 2, né, de 2 Coríntios 8, que o povo, apesar de ser muito pobre, né, de uma pobreza profunda, eles foram generosos e com alegria. Houve gozo, né? Diz aqui, a abundância de gozo no coração dos irmãos em fazer aquilo, né? Exatamente. Por exemplo, pastor Jardel, se eu dou 1 quilo de arroz, se eu dar 1 quilo de feijão, o irmão dá outra coisa, daqui a pouco a gente tem uma cesta básica. Uma cesta básica, foi o que aconteceu aqui. Do pouquinho que os irmãos tinham, formaram... teve abundância, somando, teve generosidade, né? Pronto, a soma fez com que outros irmãos eu não que posso precisavam deixar também fossem ajudados. De lembrar de uma senhora lá no interior, quando eu dirigi uma congregação lá de um outro ministério,
E a gente tava... eu dirigi a congregação no bairro chamado Henrique Jorge, e tinha uma senhora lá, não vou dizer o nome dela, uma senhora muito pobre. Só para você ter ideia, ela era tão pobre que todo dia ela tinha que sair para pedir esmola. Se ela não pedisse, ela não comia naquele dia. O marido doente, né? Filhos dentro de casa. E se ela não saísse naquele dia, ela não comeria. E o que a igreja fazia? A igreja também não tinha condição tanta, né? Mas todo mês os irmãos reuniam, né? Os irmãos traziam aquele quilo de alimento, tal, cada um de acordo com o que podia. A gente fazia uma cesta básica boa para ela, grande, né? E a gente levava. E levava para ela. Eu ia entregar, um diácono da igreja ia entregar, alguém ia entregar. Eu lembro que várias vezes a gente ia lá entregar na casa dela. Outras vezes ela na igreja levava, já estava pronta, outras vezes ia deixar na casa dela. Mas o que me chamava a atenção é que quando aquela senhora, eu poderia dizer o nome dela, eu lembro perfeitamente dela, quando ela recebia a cesta básica, no primeiro culto que tinha, que ela vinha para o culto, ela trazia uma sacola com alimento para dar para a igreja, juntar para ajudar outros, né? Glória a Deus. Então, quer dizer, da sua profunda pobreza, ela abundou em generosidade. Ela podia ter dito, não, já tenho tão pouco. A igreja já me deu, né? Já tenho tão pouco, e aí já veio da igreja, eu não vou dar. Mas ela lembrou que tinha pessoas também que ajudaram, a igreja continuava ajudando outra pessoa. Glória a Deus. Outro princípio também, irmão, a gente ajudar da forma correta, é um sexto princípio, é o seguinte, que assim como nós somos fervorosos na fé, né? Porque os crentes são muito fervorosos na fé, fervorosos na palavra, fervorosos no conhecimento, no trabalho, de evangelismo, missões, tudo mais, fervorosos no amor de uns para com os outros, né? A gente está sempre servindo uns aos outros, fazendo uma coisa pelo outro. Assim também nós devemos ser fervorosos nas nossas ofertas, nas nossas contribuições. 2 Coríntios 8, verso 7, ele diz o seguinte, portanto, assim como em tudo abundais, na fé, na palavra, no conhecimento, em toda a diligência, né, trabalho, obra, e em vosso amor de uns para com os outros, assim também abundeis nessa graça, né, que era exatamente a questão da coleta que ele estava fazendo, né, das ofertas que eles estavam ali juntando para ajudar ali a igreja de Jerusalém. Então, quer dizer, Paulo está dizendo aqui, não adianta, meu irmão, eu ser fervoroso na fé, eu ser fervoroso na palavra, eu ter conhecimento, como ele diz aqui, ciência, né? Ser trabalhador na obra e não ser fervoroso na questão do contribuir. Tá? É um princípio que Paulo está colocando. Tem que haver esse fervor. O fervor, o que é o fervor? É um fogo que queima dentro da gente. É uma alegria que queima dentro de nós. É um gozo que queima. Isso é o fervor. Por exemplo, o crente que é fervoroso pela volta de Cristo, o coração dele está cheio daquilo, aquela alegria, aquele fogo, aquele prazer, né? Então nós somos fervorosos na fé, na palavra, no conhecimento, no trabalho, até de amor de uns para com os outros, mas muitas vezes não somos fervorosos na questão do contribuir, tá? Então aí, quer dizer, aí o irmão fica ganhando seu salário, juntando dinheiro, comprando um terreno, comprando uma casa, comprando um carro, comprando isso, aquilo, outro, mas é porque aprendeu que isso não era obrigatório e se tranca atrás de uma avareza, né? Que a igreja nunca jamais pode contar com o dinheiro dele para nada. A igreja tem irmãos pobres para ajudar, a igreja tem pessoas pobres para sustentar, a igreja tem aluguéis para pagar, a igreja tem obras missionárias, a igreja tem projetos, né, por exemplo, de levar o evangelho de graça, de fazer livros de graça, revistas de graça, tudo para dar de graça para o povo, né? Mas algumas pessoas acabam se entrancando na sua avareza, né, na desculpa daquela, ele faz de conta que, sabe, o cara faz de conta que sei lá, como diz por aí, passa por doido para passar melhor, né? Não, diz não é obrigatório, não tá nem aí mais, esquece totalmente, você não pode contar com ele R$1 para nada, né? Então, meu irmão, é triste isso, não haver esse fervor. Aí a pessoa tem fervor na fé, tem fervor, como se diz, no trabalho, no conhecimento, ler a Bíblia, estudar, mas não tem um fervor para contribuir. Então ele está dizendo que é preciso que haja, irmãos, também esse fervor, abundar, sejamos abundantes nessa graça de contribuir. Exatamente, pastor Adão, e para corroborar com o que o senhor acabou de falar, lá em Tiago capítulo 1, verso 27, está escrito assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa última parte a gente deixa um pouco de lado, porque a gente quer frisar um pouco sobre na religião pura e sem mácula para com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Órfãos e viúvas, pastor Jardel, amados irmãos, aqui nesse contexto fala das pessoas pobres e necessitadas, pessoas que não eram assistidas por ninguém a não ser pela igreja daquele tempo, e também nos dias de hoje. Lembrando
um detalhe que no antigo Israel, no tempo da lei, havia, por exemplo, a lei do dízimo que Deus havia estabelecido não era só para o levita. A lei do dízimo era como um plano de governo, como tem hoje aí, né? Esse Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Renda, essas coisas, aposentadoria, pensão. Então, o plano, a lei do dízimo obrigatório que Deus estabeleceu para os judeus era exatamente isso, né? Era para suprir a necessidade de órfão, de viúva, de estrangeiro, de pobres, né? Enfim, a gente vê isso lá em Deuteronômio 14, 22 em diante, tá? Mas hoje, como a igreja não trabalha mais com dízimos, né, o princípio continua sendo o mesmo, só que com as ofertas voluntárias que são dadas para a igreja, né? E o sétimo princípio eu acho interessante, né, porque ele diz assim, Paulo vai dizer que também não adianta a gente só praticar sem ter vontade, né, sem querer praticar. Ele diz aí no 2 Coríntios 8, no versículo 10, Diácono Alicete. E nisso dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Interessante, né? Por quê? Porque às vezes a gente pratica sem estar com vontade, né? Dá oferta, contribui sem estar com vontade. E Paulo disse aqui não. Vocês não só começaram a praticar, a contribuir, a ofertar, a separar as dádivas que vocês vão dar de oferta, como também houve a vontade. Exatamente. Voltando ao que eu disse agora há pouco, né? Às vezes a gente levanta, a gente vai ofertar, mas Deus vê a intenção. Deus vê se realmente eu quero, se realmente, se eu estou querendo ofertar, realmente eu estou querendo. Então, o que a Bíblia diz, mas neste versículo de 2 Coríntios capítulo 8, verso 10. Só para não fugir do que o senhor falou agora aí, né? Por isso que algumas vezes, o senhor já me ouviu falar várias vezes isso, eu disse assim, irmãos, olha, aqui no nosso ministério não tem esse negócio de todo culto se levantar para ofertar. Eu já falei isso várias vezes, nunca mal falei, mas já falei várias vezes. Porque não tem que esse negócio, não, eu tenho que dar todo culto, porque os irmãos vão ficar olhando, não existe isso aqui. Se você ganha, vamos supor, o Auricelio trabalha e recebe o salário uma vez por mês. Então pronto, uma vez por mês que ele recebe o salário dele, ele tira a quantia que ele quer ajudar e vai lá e coloca e pronto. Ele pode passar o resto do mês inteiro sem ajudar, né? Não já deu do que ele ganhava, pronto, né? É isso. Então, quer dizer, mas o povo hoje religioso não, nas igrejas o quê? A pressão é tão grande, psicológica na vida das pessoas, em cima das pessoas, nessa questão de dinheiro, que o crente se sente mal em todo culto não levar alguma coisa. Aí o cabo, não, vou levar essas moedinhas aqui só para não passar em branco, né? Então, quer dizer, nem está dando com amor, nem com alegria, nem está sendo generoso, enfim. Virou uma religiosidade. Cumprindo um rito religioso, né? Um rito religioso. Mas enfim, mais interessante isso que ele diz, ó, que os coríntios, eles praticaram, mas não apenas praticaram, houve a vontade. Já por outro lado, né, há um oitavo princípio, que não deve haver apenas a prática, mas também a vontade. Você vê que primeiro Paulo diz, ó, não houve apenas a prática, mas também a vontade. Mas muitas vezes existe a vontade, mas não existe a prática, né? O vice-versa, onde é que ele diz aí? 2 Coríntios capítulo 8, verso 11, pastor, está escrito assim, agora porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Amém. Pronto. Glória a Deus. Porque às vezes, Diácono Alicete, existe a prontidão de vontade, mas não existe o cumprimento, né? Uma senhora falou para mim o seguinte, ela disse que estava dentro de um carro e ia viajar. Aí chegou ia para casa já, tinha passado umas férias aí e tal, ia para casa. Chegou uma criança perto dela, bem pobrezinha num bairro periférico. E aquela criança, ei senhora, me dá uma ajuda. E aquela senhora disse que ficou ali com dinheiro, ficou ali guardado o dinheiro, imaginando. Então, disse que o dinheiro que ela tinha todo era R$5, mas já ia para casa e tal. R$5, ficou com aquele ali pensando e não deu. Aí quando chegou lá na frente que saiu, ela pensou, poxa vida, eu deveria ter dado, né? Já estou indo para casa mesmo. Aí essa mesma pessoa falou para mim assim, olha, meu filho, olha, o inferno está cheio de boa vontade, né? Porque às vezes a pessoa, como é que ele disse aí? Há a prontidão de vontade, mas às vezes não há o cumprimento. Ou seja, eu coloco, como é que ele disse? O primeiro princípio, eu coloco no meu coração o propósito, né? De ofertar, de contribuir, coloco o valor que eu vou dar, mas às vezes eu não executo. Eu não cumpro aquilo que eu propus no coração. Então, quer dizer, há os dois casos, como ele disse aqui, né? Há pessoas que praticam, mas sem estar com vontade, dão a oferta, mas sem estar com vontade. Há outros que estão com vontade, mas não dão a oferta. Não exercem a vontade, né? Não colocam em prática aquilo que estava no coração. Então o princípio correto é o seguinte: praticar com vontade, ofertar com vontade, tá? E o outro princípio correto é o quê? Né? Ter o desejo no coração, propor no coração e executar. Não ficar apenas aquilo, né? No dizer, no falar, mas de fato executar. Por quê?
Porque em 2 Coríntios 8:12 diz que só vai ser aceito se houver vontade. Olha o que, é que diz o texto aí, Diácono Alcélio. 8:12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Pronto. Então o que é que ele disse aqui? Se há prontidão de vontade, será aceito. Ou seja, Deus só vai receber a minha oferta se houver vontade no meu coração. Eu posso chegar aqui e dar R$1.000 para a igreja, mas se não houve a vontade, não houve o prazer, a alegria, o gozo, Deus não recebeu, né? A gente pode até aqui aproveitar, pastor, e protestar um pouco sobre algumas igrejas que vão incitar os irmãos a dar de tanto, e vão estipulando valores. Às vezes a pessoa nem tem, mas levanta a mão e se propõe a vender alguma coisa, a dar alguma coisa, a vender até um seu bem para dar. Saiba, amado, que Deus não vai aceitar essa oferta. Não vai, porque não teve vontade. Você apenas foi na conversa de um falso mestre, de um falso pastor que lhe induziu a fazer aquele voto, aquele propósito. É verdade, com certeza. E outra coisa interessante, Diácono, exatamente, o pastor apenas induziu. Como está cheio de pessoas nas igrejas, cheio de envelope dentro das Bíblias, né? Porque são induzidas a fazer e ficam ali desesperadas. Como é que eu vou pagar esse voto? Como é que eu vou dar esse dinheiro? O pastor fica dizendo que vai ser amaldiçoado, vai quebrar a corrente, a bênção não vai chegar. Hoje a pessoa está com o marido nas drogas. Pastor, meu marido está nas drogas, meu filho está nas drogas, meu marido está na prostituição, meu filho pega esse envelope, bota sua oferta. E as pessoas são coagidas a fazer sem que houvesse vontade, sem que houvesse espontaneidade, iniciativa da própria pessoa. Elas são simplesmente coagidas a fazer, esperando algo em troca, né? Que é um princípio errado. Dar esperando algo em troca, né? No momento que eu dou esperando algo em troca, eu já não estou dando com amor, já não estou dando com alegria, tá? Quando eu dou esperando 10 vezes mais, eu vou dar R$1.000 porque eu vou ganhar 10 vezes mais. Eu também já não estou dando com generosidade, tá? Então devo dar sem esperar nada em troca, devo dar generosamente, sem esperar multiplicação, simplesmente por amor e alegria. Claro, como Maurício diz, nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas sabemos, amado, que quando de fato a gente dá com amor e com alegria, com voluntariedade, né? Aquilo no coração, Deus, irmão, Ele não deixa faltar, Ele provê, sabe? Agora, outra coisa muito importante, né? Um 10º princípio aqui, que é o último princípio que nós listamos aqui. Claro que a gente, essa mensagem depois eu vou revisar ela, né? A gente vai acrescentar outras coisas importantes aqui. Mas outro princípio, um 10º princípio, né? Que nós queríamos colocar aqui é o seguinte: que se a pessoa tiver a vontade, então cada um deve dar de acordo com o que não tem, sem avareza, sem imposição de porcentagem, para que Deus possa receber. Olha o que ele diz aqui, ainda em 2 Coríntios 8:12, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, e segundo o que não tem. Então, duas coisas importantes aqui que nós aprendemos nesse texto, tá? Que a oferta, certo? Ela deve ser dada de acordo com a condição de cada um. Ele diz aqui, deve ser dada de acordo, será aceita segundo o que qualquer um tem, não que não tem, né? Então, quer dizer, a minha oferta, ela deve ser de acordo com as minhas posses, com aquilo que eu tenho, com a minha prosperidade, né? Com a minha condição. O Paulo fala isso, né? Cada um contribui de acordo com a sua prosperidade, de acordo com aquilo que tem, e não com o que não tem. Quer dizer, o pastor faz uma campanha, né? Como eles fazem uma campanha na igreja, para arrecadar dinheiro. Irmão, está aqui esse envelope aqui, é R$100, né? Ele não pode impor aquilo para a igreja. Um irmão da igreja outro dia disse aqui que muitas vezes ele se levantava na antiga igreja que ele fazia parte, só para poder, tipo assim, aparecer no meio dos outros, né? Não ficar para trás, como se fosse dos mais fracos, né? Porque um ia dar 100 e ele, poxa vida, o outro envelope era de 100, o outro era de 50, o outro era de 20, ele ia dar só de 20? Não, ele queria dar o de 100 também. Dava de acordo com o que não tinha. Com o que não tinha, né? Então assim, Deus está dizendo aqui que a oferta é de acordo com o que eu tenho. Eu jamais vou dar de acordo com o que eu não tenho. Eu não vou pegar o sustento da minha família e dar todinho para a igreja de modo algum, né? Eu vou dar de acordo com o que eu posso dar. O irmão deu R$1.000 porque ele pode dar 1.000, né? Eu só posso dar 100. Ou eu só posso dar 50, só posso dar 20, só posso dar 10. Deus vai amar mais aquele irmão que pôde dar mais do que eu que pude dar menos? De modo algum. Isso é uma coisa errada demais, né? Deus ele vai amar aquele irmão que deu 1.000 e eu que só dei 100 ou 50, Deus não vai me amar. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se aquele irmão, olha que é isso, cada um dá de acordo com o que tem, não com o que não tem. Cada um dá de acordo com o que tem, não com o que não tem. Se aquele irmão deu R$1.000, meu irmão, mas ele podia dar 5.000 ou 10.000, ele não deu de acordo com o que ele tinha. Então Deus não recebeu. Porque ele podia dar 5.000 ou 10.000, Deus só recebe
Ele será aceito, aqui ó, porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer um tem, não segundo o que não tem. Então o Saulo Célio é um milionário, o cara ganha R$1 milhão, meu irmão. Então se ele pode dar, meu irmão, R$10 mil para a igreja, se ele der 9 mil, 8 mil, Deus não aceita, tá? E se o outro irmão ganhar R$100, né? E se ele dá R$15 para a igreja, R$20 para a igreja, vai ser aceito, e os 8 mil do rico não vai ser. Por quê? Porque o irmão deu de acordo com o que tinha. Poxa vida, eu só ganho 100, né? Eu só posso dar 15. Nós estamos dando exemplos aqui, irmão. Nós não estamos dizendo que você tem que dar 15. Estamos dando exemplos, né? Eu vou dar 15. Deus vai receber. Mas o outro que ganha R$1 milhão, se era para ele dar 10 mil, né? E ele só vai dar 9, Deus não vai aceitar. Deus não vai ser, a igreja vai usufruir daquele dinheiro, vai ser uma bênção, vai servir. Mas Deus não aceitou, porque ele não deu de acordo com o que ele tinha. A prática de obediência dele não foi aceita, né? Porque ele não deu segundo o que ele deu segundo o que ele tinha, não deu segundo o que ele tinha. Não deu segundo o que ele tinha, né? Exatamente. Ele deu com a avareza, aquele princípio da avareza, né? Poxa vida, eu posso dar 10 mil reais, não, mas R$1.000 já é muito, tá aqui R$1.000, né? Exatamente. Por então, sinal, assim, pastor Jardel, eu conheço uma senhora que ela era tão explorada na antiga igreja que ela fazia parte. A minha esposa conhece melhor a vida dela. Essa senhora, ela fazia salgados, comprava material, fazia salgados e saía para vender porque ela tinha que cumprir aquele propósito que foi imposto lá na igreja. Tem muitos assim, tem né? Muitos assim que são obrigados a ir para a rua vender alguma coisa. Exatamente, exatamente. Pegam suas coisas. Por sinal, eu não conheço muito bem, a minha esposa também conhece, a pessoa que era dessa mesma igreja, ela vendeu simplesmente todos os móveis da casa dela, televisão, eletrodoméstico, para cumprir, a fazer isso. para cumprir votos e propósitos. Então, se você pegou um envelope e pronto, o pastor coloca logo medo. Olha, pegou um envelope, se não cumprir, está debaixo de maldição. Então as pessoas ficam com medo. Não leem a Bíblia para comparar se o que o pastor disse é verdade ou não e acabam se metendo. A maioria que faz isso aí, que o senhor está falando, é por avareza. Pergunte para ele, meu irmão, você vendeu a televisão, a geladeira, o carro para dar na igreja? Mas por que você deu? Por que você vendeu? Não, é porque o pastor disse que ia receber 10 vezes mais. É o que está no coração dele. Mesmo que ele diga outra coisa, mas o que está no coração dele é porque o pastor disse que ia receber muitas vezes mais. Então ele não deu com amor. Mas se ele tivesse feito isso, por amor, aí seria. O que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, no capítulo do amor, né? Se eu vendesse os meus bens para dar aos pobres, não teria proveito nenhum se não fosse dado por amor. Então, olha o princípio, né? Se fosse para dar aos pobres, já não tinha proveito nenhum, ainda mais para dar para esse bando de mercenário que está aí. Já tem rico, menos, né? Proveito ainda. Já tão rico. Aí quer dizer, aí Paulo diz: olha, se eu vendesse os meus bens para dar para os pobres, para ajudar necessitados, se não tivesse amor, não teria proveito nenhum. Então, meu irmão, olha, qualquer oferta, contribuição, que não é dada com amor, com alegria, com prazer de ajudar aquela obra, aquela igreja, aquele ministério, que vai, consequentemente, nós vamos entrar aqui agora no assunto, ajudar, fazer a coisa certa com aquele dinheiro, tá? Então, se não há amor para fazer isso, meu irmão, você jogou dinheiro fora. Tem muita gente, Diácono Auricélio, hoje, né, que ficaram doentes mentais, perturbados mentalmente, internados por conta dessa situação. Conhece uma, né? Pessoas que ficaram perturbados mentalmente porque receberam 1001 promessas na igreja, que desse dinheiro ia receber, e deram e não aconteceu nada, pessoas ficaram perturbadas. Outros tiveram seus casamentos destruídos, né? Exatamente. Eu conheço a mulher pegou todo o salário dela do mês, deu na igreja por conta de um propósito chamado Fogueira Santa. Aí o marido dela foi embora e hoje em dia eles não vivem bem por conta disso. Até hoje ele vive lá, vive cá, não vive bem por conta desses propósitos, dessas coisas. Destrói casamento, destrói família, destrói a casa, destrói tudo, querido, porque não destrói sonhos, deixa a pessoa frustrada. E o que não falta hoje, pastor Jardel, é crentes dentro de igreja frustrados com Deus, porque o pastor prometeu para ela coisas que Deus não prometeu, e hoje elas são frustradas com Deus porque Deus não realiza o sonho dela, Deus não dá a BMW dela, não dá a empresa dela, não dá a lancha dela que o pastor prometeu, não dá a empresa. São vendedores de sonhos, vendedores de ilusão. Meus irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, sejam inteligentes. Não existe isso. Isso é conto de fada, meu irmão. Olha, Alice, me pergunta uma coisa: quem não quer ter uma vida melhor financeira? Quem não quer ser mais folgado, possuir o seu carro, ter a sua casa para morar, ter dinheiro para poder comprar suas vestes quando quiser, roupa nova para a família, comer bem, né? comer um churrasco, comer carne, comer comida boa que tem vontade? Quem não gostaria de ter isso, meu irmão? Aí quer dizer, esses mercenários, né? Mercenários, enganadores, mentirosos,
chegam aí vendendo esse sonho. Meu irmão, é infantilidade acreditada nisso, meu irmão. Quer dizer, é a loteria dos sonhos gospel, né? O cara vai jogar na Mega Sena, Quina, Totolex, sei lá o que, né? E aí, meu irmão, é a loteria do sonho gospel. A loteria gospel, é verdade. Não porque aquele pastor é ungido, é homem de Deus. Ele diz que se eu der, Deus vai dar. Não dá, meu irmão. Olha, tem casamento se acabando, né? Tem pessoas ficando frustradas. Tem pessoas que estavam com dinheiro para realizar um projeto para a família, não realizou mais porque deu para esses enganadores. Então, meu irmão, acorda, pelo amor de Deus, irmão, desperta disso. Em nome de Jesus, o povo tem que acordar, tem que despertar. Meu irmão, só tem um meio do homem ganhar dinheiro e prosperar financeiramente. Como é, Diago Célio? Trabalhando. Trabalhando. Lá em Provérbios vai dizer, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Que ela trabalha. As nossas ofertas nós damos para a igreja não é esperando prosperidade, não, meu irmão. Não é esperando ficar rico, não, né? Meu irmão, ganhar dinheiro é trabalhar, é suar, trabalhar, dedicar, né? E, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Você pode não ter um carro, pode não ter um transporte, pode não morar de aluguel, mas você pode ser uma pessoa próspera. Exatamente. Você tem suas vestes, tem sua comida, tem o dinheiro de pagar o transporte coletivo quando você vai andar. Pronto, meu irmão, tua família está em paz, está tranquilo, você é próspero. Tendo sustento com que... Prosperidade não se resume em dinheiro, né? Tendo sustento com que se vestir, seja com isso contente, né? Disse Paulo a Timóteo. E ontem eu brincava com a minha esposa e dizia: ei, meu filho, olha, a teologia da prosperidade está na Bíblia. Ela onde? Lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 3, né? Que diz: por avareza farão comércio de vós. Então essa é a teologia da prosperidade que está na Bíblia. Por avareza farão comércio de vós. E por avareza eles estão fazendo comércio da igreja. E eles estão enriquecendo. A Bíblia só não falou o nome da teologia. Hoje a gente sabe que é a teologia da prosperidade é que por avareza fazem comércio da igreja. Então eles criaram isso, irmãos. Hoje a igreja, infelizmente, igreja, né? Não a igreja, mas igreja virou empresa, virou meio de lucros, né? Virou meio de enriquecimento para alguns. Dons, o nome de Jesus, dons do Espírito, ou supostos dons do Espírito Santo, virou mercadoria, instrumento para se negociar e obter lucros, né? Exatamente, pastor. Não, e a palavra de Deus ela é bem clara que quando diz com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Mentira, né? com mentira. Não, e aí eu quando eu tinha 15 anos de idade, não me lembro, eu passei uma semana indo para uma igreja dessa. A doutrina não gira em torno de outra coisa a não ser dinheiro. E eles usam mentiras, eles mentem. Ou inventam uma história na hora, ou usam a palavra de Deus de forma mentirosa. É verdade. Eles distorcem a palavra. Versículos que não existem, distorcem palavras, inventam histórias. Exatamente. E assim eles vão iludindo pessoas, né? Que na verdade muitas dessas pessoas estão ali. Algumas delas são de fato inocentes, estão ali sendo enganadas, enfim. Outros são lá porque são avarentos mesmo, estão ali mesmo, enfim, então é isso. Mas, sabe, irmãos, existem princípios corretos dentro da Escritura, da Bíblia, em que nós devemos usar no momento que vamos ofertar. Se você chegar em qualquer igreja com aquele tipo de apelação, dê suas ofertas, Deus vai multiplicar. Não dê. Dê suas ofertas, Deus vai dar 10 vezes mais. Não dê. Dê sua oferta, fazer esse voto, Deus vai libertar seu marido e seus filhos. Não dê, meu irmão, saia. Tá? Se chegar em lugares que as pessoas estiverem usando a obra de Deus dessa maneira, o nome de Deus, irmão, são homens maliciosos, né? Homens maliciosos, cheios do engano, cheios do espírito do engano, que estão ali para enganar pessoas e para se beneficiar a si próprio. Certo? Então, pastor Jardel, Diácono Lauricélio, se eu estou numa igreja dessa e o pastor está pregando dessa maneira que vocês estão falando, o que é que eu devo fazer? Apocalipse 18, verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados e não participarem de seus flagelos. Então, querido, o conselho de Deus para mim e para você, se nós estivermos nesse meio, nesse contexto de avareza, de campanha gospel, de misticismo gospel, o conselho de Deus é que a gente saia dela. Saia de lá. 1 João capítulo 2 diz: provar os espíritos se são de Deus, né? Exatamente. E não tem sido feito isso, pastor. As pessoas apenas têm ouvido e dizem: é de Deus. Só de Deus. Não provam, não buscam na palavra da verdade saber. Eles usam uma técnica, eles se apresentam ali falando com convicção, com autoridade, gritando, sabe? Passando uma convicção para o povo, para poder iludir o povo, né? São realmente... como Paulo diz lá em Hebreus, né? Eles são ministros de Satanás de fato, né?
Ele disse, não é muito que os seus apóstolos transfigurem ministros de justiça, os enviados do diabo, né? Então eles se transfiguram em ministros de justiça, eles se passam por ministros de Deus, mas na verdade são ministros do diabo, né? Esses dias, pastor Jardel, nas minhas férias, eu fui trabalhar um dia, aí eu fui para uma igreja dessa, uma muito famosa, né? Era vizinho, eu acabei entrando lá com a minha patroa e vi numa mesa lá um envelope que dizia basta. Você consegue imaginar um envelope com a palavra basta? O que é que esses homens não estavam dizendo para esses irmãos? Eu tenho um envelope ali, eu tenho um envelope, vários envelopes que os irmãos trazem para mim dessas igrejas. Tem um lá que diz assim, ó, cansei de comer o pão que o diabo amassou, o envelope, né? Tem outro envelope que diz assim, cansei de ser pobre. Envelopes ou panfletos, né? Enfim, tudo vai girar em torno de quê? De você dar dinheiro para os pastores, para as igrejas. Exatamente. E eu fico imaginando a ingenuidade. Vem receber o óleo da unção da riqueza. Eu fico imaginando, pastor Jardel, a ingenuidade do povo que pega um envelope daquele, olha para aquele envelope. O que é que passa na cabeça dessa pessoa? Olha só, eu achava que era trabalhar, estudar, que ia mudar a minha vida. Não, é só colocar dinheiro nesse envelope. Olha que novidade. Exatamente. Sabe, é uma ingenuidade tão grande. Tá aqui a solução para minha vida. É esse envelope ungido. Sabe? Meu filho ele tem 11 anos, graças a Deus, eu tenho orado a Deus tem dado inteligência a ele. Eu digo a ele, meu filho, olha, estude, se dedique aos seus estudos, faça uma boa faculdade, tenha uma boa profissão, ganhe um bom salário, viva bem com a sua família, ajude a sua mãe, seus pais, né, familiares, ajude a obra de Deus, ajude pobres necessitados, não se tranque em avareza, certo? Na sua profissão, não pense só em si mesmo, não vá, se você depender da profissão, não vá dar plantão, para sobrecarregar a sua vida, esfriar a sua vida espiritual, matar a sua vida espiritual, para você poder ganhar mais, certo? Não vai fazer isso, tá? Tenha um bom emprego, uma boa profissão, se forme, né? Ganhe um bom salário, e desse bom salário, glorifique a Deus com ele, né? Viva, ajude pessoas, ajude a igreja, ajude a obra de Deus, ajude família, mas não se tranque na avareza, né? Não se tranque na avareza. Enfim, então irmãos, nós temos muito mais o que falar, certo? Nós temos aqui para falar o que, por exemplo, agora, para que então? Já aprendemos a forma correta de contribuir, certo? Os princípios corretos de contribuir, né? Só revisando aqui bem rápido aqui, os princípios corretos de contribuir, contribuir com alegria, com amor e de coração, não dar com avareza, nem esperar nada em troca, ofertar não com tristeza, nem pela necessidade, certo? Independente da sua situação financeira, você deve ser generoso, você deve ofertar, aliás, a oferta deve ser voluntária e às vezes até acima daquilo que se pode dar, certo? Mas de acordo com o que o coração de cada um manda. Devemos ser fervorosos na prática das ofertas, como somos fervorosos em todas as outras coisas na obra de Deus. Devemos não só praticar a oferta, mas também ter o desejo de praticar. Não devemos apenas ter o desejo e não praticar, mas devemos ter o desejo e praticar, tá? A oferta só será aceita se houver vontade. Se não tiver vontade, tá? Se for por obrigação, esperando alguma coisa em troca, Deus não vai receber. Cada um deve contribuir de acordo com o que não tem e não com o que não tem. Você não pode se basear pela vida do outro, que o irmão ganha mais do que você, ele dá R$1.000, você tem que dar R$1.000 também. Não, de maneira alguma. Tira esse peso da tua mente, tá bom? É isso aí. Então aqui são alguns princípios que a gente colocou aqui para que se oferte realmente da forma correta. Esquece aquele negócio de 10%, esquece aquele negócio de trismo, como alguns charlatões aí insistem em enganar o povo, dizendo que um é para o Pai, outro para o Filho, outro para o Espírito Santo, até blasfemando. Né? E esquece tudo isso, envelope, ungido, saquetel, promessa, esquece isso. Faça simplesmente com amor, com alegria, de acordo com o que você tem, com o que você pode, e pronto. E fique aliviado, em nome de Jesus Cristo, tá? Agora, nós vamos encerrar por aqui. Porém, semana que vem, a gente vai dar exemplos bíblicos, certo? Dessa prática generosa de ofertar, Diácono Alicélio, sem imposição. Vamos dar exemplo tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E depois, por fim, né, a gente vai organizar aqui, porque está aqui fora da sequência correta, mas depois, por fim, nós vamos ver para que servem essas ofertas. Nós já aprendemos a forma correta de contribuir para Deus receber. Se você usar esses princípios que nós colocamos aqui pela palavra de Deus, tanto a sua oferta vai ser uma bênção para a igreja, como Deus vai receber com alegria. Agora, se você não aplicar esses princípios, você vai continuar dando aí para as igrejas aí, mas vai servir para a igreja, mas Deus não vai receber. Então eu não quero isso para mim. Eu quero dar de uma maneira que sirva para a igreja, mas que Deus também se alegre com o que eu estou fazendo, né? E daí a gente vai ver exemplos bíblicos semana que vem, sábado que vem, exemplos voluntários de pessoas que ofertaram tanto no Antigo como no Novo Testamento. E por fim vamos ver para que serve esse dinheiro.
como esse dinheiro deve ser usado na igreja. Porque, né, hoje tem pastor que, opa, entrou tanto, bota no bolso, sai por aí gastando como quer. Não, não é dessa maneira de modo algum. Existe uma forma correta de administrar esse dinheiro dentro da igreja, né? Existe também uma forma correta de trazer diácono auxiliar, que a gente esqueceu de colocar aqui, é outro princípio, né? Outro princípio também, tá? Que a gente deve colocar aqui. Esse princípio a gente deve colocar logo para poder encerrar essa parte. Ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O último princípio aqui que eu ia esquecendo para vocês, né? De se ofertar. No verso 34 de Atos 4, não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo, as trazia o preço do que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos, né? Então, claro, aí ele fala aqui, repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso aqui vai ficar para o outro momento, quando a gente for mostrar para que servia o dinheiro da igreja, né? Mas outro princípio interessante, Agnaldo, é o seguinte: pastor Jardel, eu já aprendi que o dízimo não é obrigatório, que eu tenho que ofertar voluntariamente, tal. Então, pastor, posso pegar meu dinheiro, que eu iria dar para a igreja, e fazer o que eu quero com ele? Tipo, o dinheiro que eu ia dar para a igreja, eu posso ir ajudar um pobre, eu posso ir e comprar um ventilador para a igreja, eu posso ir e comprar cestas básicas, cesta básica, alguma coisa para a igreja. Não é correto agir dessa maneira, certo? A forma correta de dar oferta, Alicélio, que o texto diz, né? Eles vendiam as propriedades, as ofertas que eles traziam, depositavam aos pés dos apóstolos, tá? Aos pés dos apóstolos, tá? Por quê? Porque os apóstolos, como sendo a liderança da igreja, né? Aquele corpo ali de líderes que havia na igreja, eles conheciam melhor do que ninguém as necessidades que haviam na igreja, né? Um missionário estava precisando de um socorro, né? Um irmão pobre que precisava de tanto, outro que precisava de tanto, enfim, eles conheciam a necessidade da obra. Então, por isso os irmãos, ao invés de pegar o dinheiro e fazer o que queriam, não, eles traziam e colocavam ali aos pés dos apóstolos, e os apóstolos direcionavam de fato para a coisa certa, para as prioridades, né? Para as principais, para as prioridades, né? As exatamente, coisas principais que realmente estavam precisando. Porque existe o seguinte, Alicélio, a avareza de alguns é tanto. Primeira coisa que eu vejo hoje aqui, quando o rico se converte hoje em dia, ele não vai para as igrejas mais. Alguns acabam abrindo a igreja dele própria. Por quê? Porque ele quer fazer o que ele quer com o dinheiro dele, né? Outro caso, existe o quê? De outros que são tão avarentos e o coração tão fechado para a obra, que eles acabam dizendo, o dízimo não é obrigatório mesmo, então eu vou pegar o meu dinheiro, né? Eu vou comprar cestas básicas, eu vou comprar, a igreja está precisando disso, não, mas não vou dar o dinheiro para a igreja não, eu vou comprar, eu quero dar isso para a igreja. Eu quero dar isso, e vai comprando e dando. Claro, é bom, certo? Mas não é o correto. O correto é que haja na igreja confiança, é que haja unidade, é que haja harmonia, né? E que a igreja trabalhe em conjunto. Por isso, os irmãos, o correto é o quê? É pegar a oferta e trazer, ele diz aqui, até os pés dos apóstolos, para poder os apóstolos direcionar aquele dinheiro para as prioridades. No caso contemporâneo de hoje, né? Trazer para o caixa da igreja e ali, né? O pastor, junto com o presbitério da igreja, vai vendo as necessidades e vai direcionando, exatamente, né, para aquelas Jardel, coisas que precisam. É o correto. E quando eu faço dessa forma, quando eu pego a minha oferta e deixo num gasofilaço, ou até entrego na mão do pastor, de algum líder da igreja, eu estou reconhecendo o quê? Que eu faço parte de uma comunidade cristã, estou reconhecendo que eu tenho um líder, estou reconhecendo que esse líder, ele ouve histórias, é de confiança, esse líder, ele ouve a história dos irmãos que estão necessitados. Então eu estou reconhecendo isso, que eu tenho essa comunidade cristã e que tem um líder. Eu estou reconhecendo que esse dinheiro deve ser dado na mão dele, que ele, como líder, ele sabe quais são as principais necessidades da igreja. Por exemplo, supomos que eu pego, ele está faltando ventilador, vou lá e compro. Mas o pastor sabe que tem uma necessidade mais que é de maior importância. Por exemplo, a energia estava atrasada. Isso, né? Boa, exatamente. Então, eu fui lá e comprei o ventilador, mas a energia estava atrasada. O ventilador não vai funcionar sem energia. Então, verdade. Entendeu? Então é assim, eu tenho que reconhecer que a minha liderança é de confiança, né? À luz da palavra de Deus, né, pastor? Porque a gente não deve falar isso aqui de forma irresponsável, Guzimar. Eu estou numa igreja que agora é de Deus, não. Tem que olhar à luz da palavra de Deus. Isso. Então, amado, eu estou reconhecendo que existe um líder, que eu estou numa comunidade cristã. E é lá que eu devo ajudar, é lá naquele gasofilaço que eu devo depositar meu dinheiro, ou até na mão do pastor, do líder da igreja. Entenda bem o que o diácono você está colocando, irmão. Não é que
por exemplo, que o irmão diz, pastor, está aqui o dinheiro, pastor, está aqui R$100 para comprar uma cadeira para a igreja. Não é que seja errado isso, né? Não é errado, o irmão pecou, não. Mas o correto, biblicamente, né, é não direcionar a oferta para o que ela vai, para o que eu quero que a oferta vai, né? Mas eu dar a oferta para que a liderança da igreja possa suprir a necessidade. Pois a liderança da igreja sabe qual é a necessidade. Porque o Auricélio colocou muito sabiamente por seguinte: poxa vida, o irmão deu dinheiro para comprar um ventilador, meu Deus, está aqui o dinheiro para comprar um ventilador, mas a energia vai ser cortada. Poxa, eu nem posso pegar esse dinheiro para comprar o ventilador, porque a energia, sabe? Enfim, o irmão deu para isso. Então, quer dizer, a energia é cortada e eu com dinheiro guardado, né? Não, porque o irmão deu para comprar o ventilador. Qualquer outra coisa, um exemplo, né? A gente está olhando para o ventilador aqui, lembrando do ventilador, né? Mas enfim, mas o bom realmente é quando a gente dá, né? E não direciona, né? Mas dá realmente para que a liderança da igreja saiba de fato o que fazer. Porque já que eu estou dando é porque eu confio, né, Auricélio? Eu não vou dar dinheiro numa igreja que eu não confio. Então, se eu vou dar aquela oferta, é porque eu confio. E sei que aquela igreja tem necessidade, como no caso do nosso ministério, né? O ministério tem necessidade, então há necessidades a ser supridas. Então eu vou dar realmente para que a liderança, o pastor, a igreja use ali para suprir aquela necessidade. Exatamente. Pois é o pastor quem conversa com os irmãos, conhece histórias. Conhecemos muita coisa, viu? Exatamente. Muitas necessidades. Entendeu? Pode ter certeza disso. Aí supondo o pastor Jardel, olha, esse dinheiro aqui para ajudar o irmão A, sendo que o irmão B tá mais necessitado. Entendeu? É, então é assim que funciona. Isso é muito importante. Então, amados, aqueles irmãos iam dar o dinheiro nos pés de quem conhecia a vida das pessoas, quem conhecia a doutrina verdadeira. Eles confiavam naqueles líderes, pois de fato eram apóstolos de Deus. Eu conheço irmãos que estão precisando de coisas, por exemplo, para crianças recém-nascidas. Conheço situações na igreja de pessoas que estão precisando de ajuda para pagar o aluguel. Conheço necessidade na igreja de pessoas precisando de ajuda para pagar uma luz, uma água, para comprar um bujão de gás, né? Para comprar um medicamento, para fazer um exame. A gente conhece, eu como pastor conheço tanta necessidade de tanto irmão, Auricélio, e me vejo de mãos amarradas, maioria das vezes, sem poder fazer nada, né? E como eu tinha vontade de poder chegar, sabe, dizer, irmão, está aqui o dia para você fazer seus exames, está aqui o dia para você comprar seu remédio, enfim, a gente tinha essa vontade. Mas enfim, então, mas quando a igreja aprender, diante dessa palavra, a usar os princípios corretos para contribuir, então eu acredito, Diácono Auricélio, que a igreja verdadeira de Deus, né, as igrejas que sofrem, porque assim, você vê igrejas verdadeiras como igrejas aí que pregam a verdade, que são igrejas verdadeiras, você não vê essas igrejas com apelação por dinheiro, portanto são igrejas que sofrem, que passam necessidade, dificuldades, né? Então quando o povo de Deus, de fato, se voltar a ajudar essas igrejas, não só o nosso ministério, mas essas igrejas realmente que são bíblicas, né? Igrejas de pouco recurso, que passam dificuldades, necessidade, igrejas onde o pastor não está lá vendendo livro, CD ou qualquer outra coisa, mas realmente está esperando a provisão de Deus, através das ofertas voluntárias dos irmãos, Então, quando o povo de Deus, de fato, se dispor a ajudar essas igrejas, então essas igrejas vão ter condição, de fato, Diácono Auricélio, em suprir as necessidades missionárias, as necessidades dos irmãos. Mas, enfim, nós já estamos botando o carro na frente dos bois, né? Nós vamos ver por partes, né? Essa parte nós vamos falar, para que serve o dia da igreja? É a terceira parte. Semana que vem ainda vamos ver ainda exemplos bíblicos, né, de ofertas voluntárias, de pessoas que realmente foram convidadas a ajudar financeiramente. Havia uma necessidade, eles de fato abriram o coração e foram lá, né, e fizeram. A gente vai ver exemplos bíblicos para isso.